O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. A eles, porém, ninguém o viu. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto de onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Nesta mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu amado irmão, minha amada irmã, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar, pode se acomodar, me pediram aqui para trocar o microfone, agora sim, pode se acomodar. E vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que esta palavra possa entrar em nosso coração, viu? Eu falei assim, quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus, é uma frase de Santo Agostinho. Mas agora eu queria recordar um outro santo, Santo Tomás de Aquino. Grande santo de nossa igreja. Santo Tomás de Aquino, ele já nos disse, nos seus escritos, que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, o pecado da humanidade, criou 4 feridas em nosso coração. O pecado gerou 4 feridas em nosso coração. A primeira ferida é a ignorância. A primeira ferida do coração que o pecado nos trouxe é o pecado da ignorância, né? E eu já pergunto de cara para você que está nos acompanhando, você já tentou conversar com uma pessoa ignorante? Meu Deus do céu!
é muito difícil, porque ela acha que quem é ignorante é o outro, etc. Enfim, está lá, não consegue ver como um cego, está vendo, as coisas estão acontecendo, mas por mais que você tente argumentar, é muito difícil, a ignorância, né? A ignorância é muito difícil. Outra ferida é justamente a malícia. A malícia. O que é a malícia? É aquela situação onde a pessoa começa a reclamar constantemente da vida. Você já parou para conversar com alguém assim que, meu Deus do céu, quando abre a boca é aquela ladainha de reclamação, minha gente. Nada está contente, nada está certo, sempre insatisfeita, sempre reclamando, é um negativismo, você tenta conversar, colocar uma mensagem positiva, alegre, mas não adianta, a pessoa está sempre para baixo e tenta te jogar para baixo, criticando, enfim. Isso é a malícia, a lerdeza do coração, a falta de sensibilidade. Um outro pecado, é a fraqueza que nos leva justamente a fazer situações sem pensar, sem discernimento. E por último, a concupiscência. A concupiscência é deixar-se dominar pelos impulsos carnais, pelos impulsos, enfim, da sexualidade, enfim, as paixões da carne, né? Que não respeita, não administra, enfim, não tem um equilíbrio. Então são essas 4 feridas que o pecado nos trouxe como consequências. Por que eu digo isso de Santo Tomás de Aquino? Porque, minha gente, foi exatamente 2 delas que Jesus critica hoje no Evangelho. A gente conhece a história dos discípulos de Emaús. Aconteceu no domingo à tarde, o primeiro dia da semana, começa o Evangelho. Mas foi na tarde, de manhã, enfim, ou seja, à tarde do primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, eles estavam indo embora, era o 3º dia. E aí, conversando, tristes, enfim, indo para Emaús, para sua aldeia, e lá reclamando, conversando. Aí uma pessoa se aproxima. Uma pessoa se aproxima e eles não percebem que era o próprio Jesus. Olha como é que está a situação deles. Não percebem que era Jesus que estava caminhando, Jesus do nosso lado, Jesus que caminha, Jesus que é presente. Ele está no meio de nós, a gente responde na missa. Eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus conversa com eles, permite com que eles desabafem dessa situação. O que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes? Ué, você é o único forasteiro pelo caminho que não sabe o que aconteceu aqui nesses dias? Não, o que aconteceu? Ué, esse Jesus de Nazaré que foi morto, enfim, somos sacerdotes, enfim, e a gente esperava que ele fosse ressuscitar, que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias já que isso aconteceu e nada, né, nada. E aí Jesus intervém. E aí Jesus, minha gente, ele começa a criticar, né, ensinar aquelas 2 características, lembra das 4 feridas, né? A ignorância, a lerdeza de coração, que é a malícia, a fraqueza e a concupiscência. Jesus aqui aponta as 2. E a primeira delas, a ignorância. Como vocês são lentos para entender. Como vocês são pessoas sem inteligência. Olha a ignorância, né? Como são sem inteligência. E Jesus, ele parte, dá uma catequese, começa lá de Moisés e vai recordando todas as passagens da Escritura que falam sobre ele. Mas falam o quê? Falam o quê? Minha gente, falam da paixão de Cristo. Falam da cruz de Cristo. Nós estamos num tempo pascal. É muito comum a gente falar, e a gente fala com amor, com sinceridade, com convicção. Jesus ressuscitou, aleluia, etc, etc. Aquela euforia. Cuidado. Sim, temos que proclamar que ele está vivo. Mas não existe ressurreição se não passar pela cruz. Não existe ressurreição se a gente esquece o caminho do Calvário. E era isso que Jesus estava falando. Ele não chegou, oi gente, eu ressuscitei, estou aqui, ó, olha só, estou aqui, olha, legal. Ele não chegou dizendo isso. Ele se aproximou e falou da cruz. Falou da sua paixão. Todas as passagens que falavam de sua paixão. Só depois que eles entenderam o significado da paixão, da cruz, aí sim, no partir do pão,
eles reconheceram a ressurreição, que Jesus está vivo. Não existe, minha gente, domingo de Páscoa sem sexta-feira santa. Não existe domingo da ressurreição sem sexta-feira santa. As duas estão casadas, ligadas. Por isso que toda missa a gente celebra a paixão e a morte e a ressurreição de Cristo. Então Jesus, ele ilumina, faz com que eles entendam, compreendam o significado da cruz. E outra coisa que Jesus vai ensinar é justamente, aqui fala assim, como são lentos para crer. Não, o original é lerdeza de coração, essa falta de sensibilidade. Você viu que no caminho eles reclamavam, esperavam aqui, acolá, que fosse ressuscitar, que fosse libertar Israel, ou seja, aquela ladainha de reclamação. E Jesus chama a atenção disso. Ou seja, cadê a confiança? Cadê a fé? E aí a gente olha as outras leituras carregadas de fé, de coragem, de entusiasmo. É isso que nos falta muitas vezes. E é esse o convite que o Senhor nos faz hoje, aqui, celebrando e recordando os discípulos de Emaús. Primeiro, vamos nos deixar iluminar pela leitura da palavra, por essa catequese de Jesus, por buscar cada vez mais. Às vezes nos especializamos em tantas coisas, gente, mas aquilo que nos interessa a gente sabe pouco. A gente nem se interessa muitas vezes. Então Jesus é aquele que está disposto também a abrir a nossa mente, o nosso coração. E outra coisa que nos faz Jesus, que nos fala Jesus, é justamente isso, lerdeza de coração. Vamos parar de reclamar um pouco, gente. Vamos parar de reclamar um pouco. Para de saladainha de reclamação, de críticas. Tudo está errado, nada dá certo. Para com isso. É o próprio Jesus que se aproxima, que caminha conosco, vai nos esclarecendo, nos iluminando, para que a gente cresça, para que a gente saia pessoas melhores, para que desta pandemia, logo que terminar tudo isso, sejamos pessoas melhores, melhores e melhores. Mas até hoje eu encontro pessoas, mesmo confinadas, mesmo que é difícil para todo mundo, mas assim, a primeira possibilidade, reclamando. Primeira possibilidade, reclamando, amaldiçoando, praguejando. Meu Deus do céu, o que é isso? Então vamos aprender com Jesus. Jesus, ele quer nos tirar da ignorância e quer fazer com que o nosso coração também seja mais grato, mais agradecido. Então vamos aprender esta lição hoje, nos deixar iluminar pela luz do Senhor. E para terminar, gente, não esqueça jamais, não existe ressurreição sem o Calvário. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quer ressuscitar com Cristo? Assuma a tua cruz. Quer ver a glória da ressurreição? Siga firme, apesar das contrariedades, das provações, provocações, dificuldades da vida. Siga firme, porque é só assim que a gente vai vislumbrar a ressurreição de Cristo. Amém?